Bom dia. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade e sempre. Eu vou iniciar aqui as nossas reflexões na manhã de hoje, lembrando uma historinha antiga, que de vez em quando eu conto aqui, mas acho que o pessoal que está presente nunca escutou. Diz respeito ao seguinte: tinha uma cidade, uma pequena cidade interiorana, já veio aqui, viu? Então, nessa cidade, diz a história, havia uma única igreja católica e o sacerdote, o padre dessa igreja, era já de muita idade e havia também uma figura muito comum nas igrejas, que era a figura do sacristão. O sacristão dessa igreja tinha uma particularidade. Ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever, nem o próprio nome. O padre, com o passar do tempo, contraiu uma enfermidade grave, já era muito idoso, e acabou por desencarnar. E aí, em consequência disso, naturalmente, foi indicado um outro padre para substituí-lo ali na paróquia. E chegou então à paróquia esse padre novo, que era de fato um jovem, recém-saído do seminário. Naquele tempo ainda tinha o seminário, né, Zé? E, lógico, esse padre, como qualquer pessoa que assume a direção de alguma coisa, seja lá o que for, numa empresa, ali no caso, na igreja, em qualquer lugar, ele chegou com ideias próprias, ideias novas e querendo naturalmente modificar alguns procedimentos. A forma como antes as coisas eram conduzidas ali, ele entendia que agora precisava mudar. Então, quando ele chegou e se inteirou da realidade de tudo ali, chamou o sacristão para conversar e disse ao sacristão assim: eu sei que vocês aqui estão acostumados com uma determinada rotina do padre anterior, mas comigo nós vamos criar um dinamismo diferente, vamos fazer algumas coisas de outra maneira. Você, por exemplo, que é o sacristão aqui, tem que ser meu braço direito. Você vai cuidar aqui de todo o trabalho burocrático, a escrituração de todos os registros, batizados, encomendas de missas, enfim, você vai ficar responsável por toda essa área administrativa de registros e tudo isso daí. Então, o sacristão disse a ele, claro, com toda a honestidade, que ele era analfabeto, que ele não sabia ler nem escrever o próprio nome. Então, ele não poderia assumir essa atividade. Mas o padre disse a ele: olha, você então vai precisar aprender. Trate de aprender, porque eu vou precisar de alguém que seja, para mim, uma ajuda mais efetiva. O outro padre era mais tolerante, mais paciente, ele aceitava certas coisas, mas agora vai ter que ser diferente. Trate de aprender. E o velho sacristão, um homem já também maduro, ele foi procurar, foi atrás de aprender a escrever, aprender a ler. Mas, apesar de todos os seus esforços, ele não conseguiu. Aquela
tarefa de juntar consoante com vogal, para ele se tornou um desafio insuperável. E ele, por mais que se esforçasse, ele não conseguiu aprender. E aí, como ele era realmente um homem honesto, uma pessoa reta nas suas atitudes, ele voltou à presença do padre e disse ao padre que não tinha conseguido, que aquilo era uma coisa que ele não conseguia superar, era algo, para ele, algo impossível. E o padre permaneceu irredutível. Falou: então você vai ter que sair, eu vou pôr outro no seu lugar, porque eu aqui preciso de alguém que me auxilie de uma forma efetiva, você então não serve. E ele se viu, de repente, não sei se a palavra é apropriada, desempregado. Ele que houvera passado toda a sua vida ali, dentro da igreja, todo o tempo, até aquele momento, agora ele se via, de repente, fora daquele trabalho. Ele ficou, de imediato, um pouco triste, abatido, um pouco cabisbaixo, saiu dali, atravessou a rua, do outro lado, ali na esquina da igreja, havia uma alfaiataria, que era de um amigo dele, um grande amigo. E ele entrou ali para conversar e contou o que havia acontecido. Então esse amigo alfaiate fez a ele uma proposta. Disse: olha, você, se quiser, naturalmente, aqui esse espaço que eu ocupo, para mim é muito grande, eu não preciso de tudo isso. Se você se interessar, eu posso ocupar uma pequena parte dessa área aqui, e você pode usar toda essa área que vai sobrar na parte da frente aqui do imóvel e tentar se estabelecer com um comércio, tentar começar um tipo de negócio qualquer. Se você se interessar em fazê-lo, eu cedo, até não cobro nada. Ele achou a ideia interessante. Ele era um homem que nunca, ao longo de toda a sua vida, havia tentado qualquer outro tipo de atividade. Ele havia crescido ali, se acomodou dentro daquela situação e passou todo o tempo lá dentro da igreja. Ele nunca, na vida, houvera tentado algo diferente. Mas agora as contingências da vida o obrigavam a buscar uma alternativa. E foi o que ele fez. Decidido, ele falou: eu vou começar. Ele tinha algumas economias guardadas, e ele começou então a se estabelecer ali, comprar pequenos artigos, coisas, miudezas de um modo geral, colocou um balcão, uma propaganda na frente, e foi começando a tocar o negócio dele. E aconteceu que ele que, como eu já disse, a vida toda nunca houvera experimentado algo diferente, ele começou a ir bem naquele tipo de atividade. Ele foi então se dando conta de que, na verdade, ele tinha habilidade para aquilo, só não houvera desenvolvido antes. E ao se dedicar, forçado pelas circunstâncias, ele começou a descobrir que ele podia ir bem. E começou de fato a ir bem, e o negócio começou a dar certo. E ele começou a vender, começou a crescer, começou a ganhar dinheiro, foi crescendo. Não demorou muito tempo, o seu amigo alfaiate decidiu cessar suas atividades, se aposentou, e ele ficou com toda aquela área. Seu negócio cresceu. E não demorou muito tempo, ele se tornou, enfim, ali naquela cidade, um próspero negociante. Uma pessoa que movimentava altas quantias em dinheiro ali. A tal ponto que chamou a atenção do gerente do banco, a única agência bancária local, que um dia foi lá visitá-lo.
papel, naturalmente, do gerente de banco, foi lá visitá-lo, prospecção de clientes, né? O senhor, um homem como o senhor, que movimenta grandes importâncias aqui, o senhor tem que ter uma conta no banco. Todo mundo tem. Isso é imprescindível hoje em dia. Primeiro, o seu dinheiro vai ficar em segurança, vai lhe render algum juro, vai facilitar toda a sua atividade. E hoje em dia a coisa mais fácil que tem é o senhor ter uma conta. Já trouxe aqui, essa ficha. É só o senhor me assinar aqui a ficha, sua conta está aberta. Mas aí é que estava o problema, né? Tinha que assinar a ficha. Aí ele falou para o gerente, olha, eu agradeço a sua visita, a sua gentileza, ofereceu até um café para o homem, mas não vai dar. O outro estranhou, não vai dar por quê? Ora, eu sou completamente analfabeto. O senhor está dizendo que tem que assinar a ficha? Eu não sei sequer assinar meu nome. Aí o gerente do banco ficou naturalmente estupefato. Mas não é possível. O senhor não sabe ler nem escrever? Um homem como o senhor, que tem todo esse sucesso, que movimenta tanto dinheiro aqui, que ficou rico, o senhor não sabe ler nem escrever? Imagina se soubesse. Ele falou, Deus me livre, se eu soubesse, era sacristão até hoje. Aqui é só uma introdução, naturalmente, para nos recordarmos de alguns pontos interessantes. Essa situação ocorrida, que é fictícia, naturalmente, uma história, mas ela nos mostra um pouco daquilo que a realidade pode proporcionar a muitas pessoas, e geralmente proporciona. Não é novidade para ninguém que muitas pessoas, num momento ou no outro da vida, acabam se defrontando com uma situação parecida com essa, em que a pessoa vê uma porta se fechar, de repente, e ela precisa encontrar uma saída, encontrar alternativa, achar uma solução. No caso dele, por exemplo, ele tinha no mínimo dois tipos de atitude que poderiam ter sido adotadas. Uma delas, que talvez seja bastante comum numa circunstância como aquela, seria revoltar-se, ressentir-se contra a situação, contra o padre novo que havia chegado, desenvolver um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, e caminhar para uma tristeza insolúvel e no fim desaguar numa depressão, por exemplo. Talvez enveredar pela bebida. Há tantas possibilidades em situações adversas que é difícil de prever, depende muito de cada pessoa. E ele podia, por outro lado, tomar uma atitude proativa, como foi esta que ele tomou. Diante de uma situação adversa, como aquela que se apresentou, manter a serenidade. Claro, ele se entristeceu de imediato, ficou um pouco cabisbaixo, mas logo em seguida ele percebe que a vida, apesar de haver fechado uma porta, estava abrindo uma outra, que era preciso que ele olhasse para isso. E ele teve essa coragem, teve essa disposição, esse enfrentamento para ir em busca de uma outra solução para a vida dele. E ao fazer isso, ele se empenhou, se entregou com todas as suas forças, com tudo que ele podia fazer. E a coisa, de fato, funcionou. Nós temos uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo. José, eu vou usar esse lápis verde por uma razão especial, tá? O capítulo 25 do Evangelho
segundo o Espiritismo tem o título, como provavelmente todo mundo sabe, Buscai e Achareis. É o capítulo 25. Ele aborda, como certamente a gente vai se recordar, ele desenvolve esse pensamento de Jesus de uma forma bastante interessante. Ao iniciar o capítulo, o Kardec faz, como quase sempre, nos outros capítulos, eu digo quase porque nem todos, algumas ponderações iniciais, coloca algumas reflexões suas, coloca alguns textos dos evangelhos, ou, enfim, das escrituras, comenta, e depois, na parte final, como quase todos os capítulos, ele entrega a palavra aos espíritos, e a gente costumeiramente vai encontrar, então, em cada capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte chamada Instruções dos Espíritos, onde há, então, comentários a propósito daquele tema que está sendo abordado. Isso é do nosso conhecimento. Quando ele inicia esse capítulo aqui, ele faz algumas ponderações, dizendo assim: essa máxima cristã, buscai e achareis, assemelha-se a um outro princípio evangélico. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E aí ele diz, é o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porque o progresso é uma decorrência natural do trabalho. Tanto é assim, diz ele, que Deus, ao criar o homem, deu-lhe a tarefa de trabalhar para poder se desenvolver. Tanto nos primórdios, evidentemente, tanto no aspecto físico, como também o desenvolvimento da inteligência. O trabalho não é, como apresentado no primeiro livro bíblico, um castigo de Deus dado ao homem por causa da desobediência. Quando Deus, por exemplo, diz ali ao Adão, você vai ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, vai ter que trabalhar. Desobedeceu, podia ficar no paraíso, mas desobedeceu, agora vai ter que trabalhar para poder viver. Na visão espírita, e obviamente em muitas outras, o trabalho não é um castigo. O trabalho é uma necessidade e, ao mesmo tempo, um meio de desenvolvimento. Então é por isso que o Kardec comenta, Deus não deu ao homem todas as facilidades, criou a necessidade do trabalho e, ao mesmo tempo, os bons espíritos, aqueles que buscam nos ajudar, que procuram nos auxiliar, o anjo guardião, espíritos amigos, enfim, que querem o nosso bem, que tentam nos auxiliar, eles não trazem para nós as soluções prontas, como se nos proporcionassem a obtenção de tudo sem o menor esforço. Então, poupando o homem do trabalho da pesquisa, do trabalho da procura, trazendo a descoberta pronta, nada disso. O que pode existir, como nós sabemos, e certamente existe, é a inspiração, a ideia, o fortalecimento, o encorajamento e tudo mais. Agora, o trabalho da procura, o trabalho da realização, o trabalho, enfim, que compete ao homem realizar, os espíritos não irão realizar. Fica muito claro, essa questão fica muito clara ao longo de toda a doutrina espírita, assim, a parte da ciência, por exemplo, as descobertas científicas, os avanços, tem que ser tarefa do homem. Os espíritos não vão realizar isso
por nós. Nós é que temos que avançar nessa área. É evidente que cada vez que um cientista, que um homem de inteligência, de capacidade, se aplica, se empenha na descoberta de uma coisa, um aqui, outro lá, porque as ciências geralmente não nascem prontas num lugar só, e de uma vez só. Um descobre uma coisa, daqui a pouco outro descobre outra, depois outro descobre outra, e assim as coisas vão avançando. Então, essa parte da inspiração, de chegar a ideia ao homem certo, tudo bem. Mas o trabalho de realização compete ao homem. Daí ele dizer, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, buscai e achareis. É a mesma coisa que dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. E Deus, obviamente, fará a dele. Nós podemos associar com essa ideia, até para acrescentar a isso aqui, quando Jesus fala sobre essa questão no Evangelho, nós temos, vamos tomar como referência aqui o capítulo 7 do Evangelho atribuído a Mateus. Sermão da Montanha, é assim que é conhecida, e em Mateus nós temos o capítulo 5, 6 e 7, versando sobre o Sermão da Montanha. Quando Jesus se refere a isso aqui, a frase completa dele, eu acho que todo mundo vai se lembrar, é assim: pedi e obtereis, ponto e vírgula. Buscai e achareis, ponto e vírgula. Batei e se vos abrirá, ainda ponto e vírgula. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e a quem bate, a porta se abre. Didaticamente, o Kardec tratou do buscar e achareis no capítulo 25, e do pedir e obtereis, ele tratou no capítulo 27. Mas a gente pode perceber que são duas coisas intimamente associadas. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Nós podemos fazer um resuminho assim. De um lado, nós temos a atitude de prece, de oração. Ele nos convida realmente a orar. Aqui não dá para ver? Paciência, né? Eu posso fazer o que aqui? Tem uma vermelha, será que dá? Dá? Tá vendo? Tá vendo, Zé? Vermelho é melhor que verde. Pois é, eu quis usar o verde, mas o verde é meio fraco, né? Ultimamente até que tá bom. Pedi e obtereis, voltando então. Você me atrapalhou um pouquinho agora. Voltando aqui. Pedi e obtereis nos lembra a atitude de prece. Ele nos convida realmente à atitude de prece, porque é fundamental, é muito importante. É um recurso que nós temos, que está à nossa disposição 24 horas por dia. É uma conexão que não cai. Essa aqui, porque Deus não dorme. E ao mesmo tempo, a atitude necessária para que as coisas se concretizem. Ação. Essas duas atitudes associadas geralmente produzem um resultado que nós poderíamos chamar de sucesso. Aqui, Livro dos Espíritos.
Número 479. Está dentro do capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Como os Espíritos nos auxiliam? Como é que eles intervêm? Como é que eles podem interferir junto a nós? Seja para o bem, seja para o mal. Esse capítulo trata disso. Mas essa questão aqui, 479, diz respeito ao uso da prece, a eficácia dela no tocante ao tratamento da obsessão. Veja, a prece é um mecanismo eficaz. A pergunta é assim: a prece é um meio eficaz para curar obsessão? Obsessão é definida na obra espírita, na doutrina espírita, como aquela influência nociva que um espírito desencarnado consegue obter sobre um encarnado, uma influência maléfica. Essa é a definição básica. Depois isso tem outros desenvolvimentos, mas basicamente a obsessão se define assim: uma influência maléfica que um espírito mau consegue obter sobre nós para nos prejudicar. Aí vem então essa pergunta aqui: a prece é um meio eficaz para lidar com isso? Então, a resposta que a gente tem aqui dá uma abertura muito grande de entendimento. Vejam só, os Espíritos vão dizer assim: a prece é um poderoso meio de socorro para todas as situações. Então vejamos bem, uma pergunta que foi específica, né? Ele tratava de obsessão, ele tratou disso. Prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E os Espíritos então oferecem uma resposta ampla, abrangente. A prece é boa sempre. Prece é boa para tudo. Prece é um poderoso meio de socorro para todas as situações. Esse é o primeiro ponto. E em seguida vão dizer assim: mas sabei bem, não basta murmurar algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Deus assiste aos que agem, não aos que se limitam a pedir. Então, isso, no primeiro caso, no primeiro item, a prece é um poderoso meio de socorro para todas as situações, mas preste atenção, não basta murmurar algumas palavras para você obter o resultado que você quer. É preciso também, aí entra essa questão aqui: Deus assiste os que agem e não aos que se limitam a pedir. E aí, antes de completar a resposta, ele vai oferecer um outro raciocínio, um outro lado da questão. Ele volta ao caso específico, não é um outro lado, ele volta ao caso específico que havia sido perguntado, que era o caso da obsessão. Primeiro ele faz um conceito geral: prece é boa para tudo. Mas a pergunta girava em torno de uma coisa específica: obsessão. Então o Espírito que responde volta a essa questão, para dizer assim: portanto, cumpre que o obsedado, quer dizer, aquele que sofre a obsessão, cumpre que ele faça da sua parte tudo o que for necessário para destruir em si mesmo
as causas que atraem os maus espíritos. A oração vai ser boa? Vai, sempre vai, porque ela pode atrair para junto de nós bons espíritos que vão procurar nos auxiliar. Agora, isso naturalmente fica na dependência da nossa própria atitude. Fica claro nessa resposta aqui. Aquele que passa pelo processo, que ora, querendo se curar, querendo melhorar, querendo superar o problema, não basta só fazer a oração. É preciso que ele mostre uma iniciativa no sentido de mudar alguma coisa, porque a obsessão não está acontecendo por acaso. Ela acontece por alguma razão, ou por mais de uma razão. Então é preciso que nós também façamos a nossa parte no sentido de mudar esse panorama, para que aquelas causas que eventualmente estejam fazendo com que maus espíritos simpatizem conosco, se aproximem de nós, que busquem nos prejudicar e que encontrem para isso um campo receptivo próprio, é preciso que nós façamos a nossa parte para mudar esse cenário, para tirar essa causa, não é? Então a gente vê que aqui entram, nessa questãozinha aqui, entram as duas coisas. Primeiro você faz prece. Está com um problema? Faça a prece. Mas é óbvio, a prece com sentimento, aquela prece que não é uma mera repetição labial, não é? Vamos dizer assim, não é uma mera repetição mecânica de palavras, como fica fácil entender, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso é uma belíssima oração, uma oração maravilhosa, um modelo de concisão, que, segundo os evangelhos, segundo a tradição evangélica, nos foi legada pelo próprio Cristo. Mas só que normalmente as pessoas fazem o Pai Nosso de uma forma mecânica, então ela cai no mesmo ritual de qualquer outra prece, repetição, coisa decorada, ou uma coisa lida que o coração não toma parte, não há emoção, não há sentimento associado, não existe, portanto, fervor nenhum, o pensamento não toma parte. Então a pessoa joga todas as suas fichas numa repetição mecânica, num ritual, que evidentemente não vai produzir nenhum resultado. É preciso que a prece seja realmente um mergulho interior, algo que resulte numa mudança das emoções, numa mudança dos sentimentos, algo que habilite a pessoa, que possa colocá-la em condições de receber os benefícios espirituais. Porque normalmente isso não acontece. As pessoas, muito acostumados que estamos a certas tradições, às vezes nós fazemos preces assim, repetindo, e achamos que a força da prece está no número de vezes que repetimos. Isso é muito comum, não é? Sabe, você reza 9 Pai Nossos, isso é reza, isso não é oração, isso não é prece. Então voltando aqui, prece, mais ação. E aí você vai ter o quê? O resultado. Em geral, seria mais ou menos esse o raciocínio a ser adotado. Orar, sempre. É sumamente importante que nós não nos esqueçamos da importância, do valor que tem a oração. Mas a oração nesses padrões, aquela que realmente mexe com o sentimento, onde o sentimento toma parte, e ao mesmo tempo uma proposta verdadeira de mudança, de transformação. Quando Kardec iniciou o capítulo da Lei de Adoração, onde ele trata desse assunto de prece, uma das primeiras perguntas que ele faz aos espíritos é se a prece é agradável a Deus. E a doutrina espírita estabelece isso de uma forma muito clara. Sim, a prece é agradável a Deus, mas aquela que parte do coração,
aquela em que efetivamente há uma proposta real, sincera, autêntica da parte da pessoa, e se envolver a necessidade de uma mudança, de uma transformação, de que a pessoa possa fazer a sua parte em contrapartida, que isso seja de verdade. Tanto é que no final dessa resposta, os Espíritos vão dizer assim: mas não pense que Deus seja tocado pela prece do homem vão, orgulhoso, egoísta, a não ser que isso represente da parte dele um ato de sincera proposta de mudança e de renovação. Porque, é claro, muitas vezes nós estamos numa situação ruim, comprometidos, estamos realmente devedores perante a lei, mas aquela atitude nossa é de sincero despertamento, é de sincero desejo de mudança. E embora nós ainda não tenhamos os méritos necessários para a nossa requisição ser atendida, Deus, que olha no fundo de cada um de nós, que vê o que se passa no íntimo de cada um, perceberá que ali há de fato uma proposta real, sincera. O sujeito está comprometido, está equivocado, vem agindo mal, mas ali está um desejo sincero de mudança, e Deus vai apoiar isso, vai fortalecer, vai ajudar. Os bons espíritos vão interferir, porque ali há uma proposta sincera, uma proposta verdadeira. Então, para a gente finalizar a nossa reflexão, eu volto à questão inicial: buscai e achareis. Essa lição associada com pedi e obtereis. A gente vê que são duas coisas distintas, diferentes, porém estreitamente ligadas: prece e ação. Uma vez que façamos isso, uma vez que tenhamos isso em mente, com toda certeza nós teremos a assistência dos bons espíritos. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado.